Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. E hoje vamos estudar a lição de número 8, que traz o tema A Lei e os Evangelhos revelam Jesus. Como é que a lei de Moisés ou a lei do Senhor revelam a pessoa de Jesus? E essa lei, ela perdeu a validade? Essa lei não deve ser mais utilizada? Algum princípio da lei que permanece entre nós? Então vamos descobrir por meio desta lição. A lei e os evangelhos revelam Jesus. A Bíblia nos mostra que a lei tem uma função, tem um propósito. Era revelar a pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo diz que ela serviu de condutor para conduzir as pessoas até Cristo. Assim como o escravo cumpria o papel de conduzir a criança até o seu mestre que iria lhe ensinar as verdades, a lei cumpriu o papel de conduzir a humanidade ou os judeus até a pessoa do Messias. Então, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A lição de hoje, ela apresenta 3 objetivos. Primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano de redenção em Cristo. Transitória em que sentido? Porque ela tinha um tempo, um tempo de validade, ela perdeu o seu valor. O que quer dizer com isso? A lei também tinha uma função profética que, ao se cumprir na pessoa bendita de Jesus a profecia, então ela cumpriu o seu propósito eternal, aquilo que lhe foi determinado. Segundo, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. Então, o segundo propósito é revelar o que de fato são os evangelhos. Estamos falando dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, a literatura. E terceiro, ressaltar que a lei não salva. Esse não é o propósito da lei, salvar. Mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Que o propósito da lei é conduzir ao Salvador, não é salvar o ser humano. Então, a lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo traz um tema aqui de uma importância extraordinária, que é o conhecido credo judaico. O texto de Deuteronômio 6:4 diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa afirmação que está na lei de Moisés, que está no Pentateuco, que está no livro de Deuteronômio, permanece imutável. A gente já vê que este princípio, esta doutrina está lá na lei e ela permanece viva e ativa até hoje. O Senhor Jesus citou o credo judaico, que é conhecido como Shema, o Shema judaico. Por que Shema? Esse é o nome do credo judaico, porque ele começa com o verbo ouvir. Ouve Israel, Shemar Israel, Adonai, Eloheinu Echad. Então, por conta dessa palavra inicial do ouve Israel, Shemar Israel, ele se chama de Shema, o Shema. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, o Senhor Jesus citou o credo judaico para um judeu que veio lhe questionar. Também vamos encontrar Jesus citando o credo judaico no Evangelho de Mateus. Diz assim, capítulo 12, versículo 29. Respondeu Jesus: o principal dos mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus ratificou este ensino, esta mensagem, este princípio, e ele não pode
jamais ser rejeitado, questionado como se fosse algo para o Antigo Testamento, como se estivesse aberto para outros deuses. Mas o princípio da monoteísta, da crença num só Deus, está aí estabelecido para sempre. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E ele está onde? No Pentateuco, na lei de Moisés. Quando falamos lei de Moisés, é uma expressão porque Moisés registrou. É dita assim a lei de Moisés e também diz a lei do Senhor. A verdade prática nos diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmada nos Evangelhos. É dentro do livro da lei, quando falamos livro da lei, são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de Pentateuco. Porém, o livro do Gênesis não se trata de lei. Se trata da formação do mundo, os primeiros seres humanos, a formação da civilização, a divisão dos povos nos continentes, a chamada de Abraão, a formação da família judaica. 3 pessoas dominam essa história: Abraão, Isaac e Jacó. E aí um destaque para o neto, que é de Abraão, que seria o José. Mas a gente vê que, aliás, o bisneto, né, seria José bisneto. Não é um livro da lei, o livro do Gênesis, mas é considerado como um livro da lei porque foi escrito por Moisés. Nesse período havia apenas a tradição oral em que se passava para a frente os ensinos. E no livro do Gênesis você vai encontrar a primeira profecia acerca de Cristo. Está lá em Gênesis 13:15, o descendente da mulher. Nós vamos encontrar a tipologia na relação de Abraão, Isaac e o sacrifício. Mas vamos encontrar aqui no livro do Gênesis, capítulo 26, uma expressão no versículo 5, em relação aos mandamentos, princípios e leis. Embora isso estivesse apenas dentro da tradição oral, ou seja, da oralidade, da fala, passando de pai para filho nos ouvidos, como recebeu de Deus. Gênesis 26:5, ele diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha, já no Gênesis aparece a ideia aqui de leis. Nós vamos encontrar que a partir do Êxodo há uma exigência para a guarda do sábado. Mas os fundamentos dessa guarda do sábado estão no livro do Gênesis, que Deus descansa no 7º dia. Então, o princípio da lei, a essência, está aqui no Gênesis. Então, esse livro ele entra como um livro da lei. Nós vamos encontrar dentro da lei, como instituição legal, a prática da circuncisão. Mas ela, como pacto, é iniciada no livro do Gênesis, capítulo 17, com Abraão. Então, esses valores são estabelecidos essencialmente aqui no Gênesis e entra na lei a partir do Êxodo, que é quando a lei será dada. Então, o Gênesis é a essência da lei, a base da lei, percebe? E aquilo que a lei esboçava como plano de redenção em Cristo é confirmado nos Evangelhos, que Jesus será a encarnação desta verdade, desta profecia. É Ele quem vai materializar o cumprimento destas profecias. A lei e os evangelhos pertencem respectivamente ao Antigo, a lei, né, ao Antigo Pentateuco e ao Novo Testamento.
são livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Então, hoje estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que em hebraico se chama de Bereshit, o primeiro livro, o segundo de Shemot, o terceiro de Vaikra, o quarto de Bamidbar, e Devarim, o quinto livro. E o Novo Testamento, que seriam os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eles compõem o cânon bíblico, o cânon das Escrituras. Estão dentro do cânon do Novo Testamento. São 27 livros o Novo Testamento, mas os 4 primeiros são os evangelhos. São narrativas distintas, de autores distintos, analisando a vida de Jesus por ângulos diferentes, mas dizendo a mesma coisa, tratando da mesma essência, mas ajustando ao seu público a sua mensagem. Ambos possuem igualmente autoridade como regra de fé e a prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. A gente vê que no livro do Gênesis está escrito que Deus no princípio fez macho e fêmea e disse: portanto deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E Jesus cita esse texto ips literis: no princípio não foi assim, macho e fêmea os criou, e disse: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Jesus se vale então da lei para ratificar o ensino que está vivo e permanente. Este ensino nós defendemos e entendemos que este princípio ele é inalterável até hoje. Ele não tem um aspecto profético de se cumprir e finalizou com o cumprimento proposto. Não é esse o sentido, é um princípio válido para todo o tempo. Então, na lição de hoje, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo expressa nos Evangelhos. O Pentateuco, a lei de Deus. Essa expressão Pentateuco, penta e teucos, que é penta sim, que teucos, rolos ou livros ou volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro do Gênesis trata da origem da criação, da origem do pecado, da origem das nações, da origem da promessa de redenção. Tudo está aqui no livro do Gênesis. Da origem da nação de Israel. O livro do Êxodo trata da redenção da nação de Israel do Egito para cumprir então a promessa de irem a Canaã. O livro de Levítico trata do padrão de santidade que Deus exige do seu povo, que ele resgatou, que ele prometeu fazer uma grande nação que ninguém poderia contar, com a areia do mar, nem as estrelas do céu. E esse povo precisa se ajustar à vontade de Deus. Então Deus estabelece padrões espirituais, códigos de santidade que são registrados no livro de Levítico. E esse padrão ele é aplicado por meio dos sacerdotes. Então eu chamo o livro de Levítico porque a tribo de Levi entra em ação. Já o livro de Números é o livro do censo, porque é contado o povo que saiu e o povo que vai entrar na terra de Canaã. E porque muitos pecaram e foram punidos no deserto. Então, acontece 2 grandes censos dentro do livro, e aí vem o livro Números, que é o número de pessoas, que vem do grego aritimói, que vem aritmética. Então esse é o nome desse livro, que fala do censo do povo no deserto, e ele trata de todas as jornadas, desde a saída do Egito até a fronteira de Canaã, durante a peregrinação dos 40 anos. O livro de Deuteronômio trata da repetição da lei para a geração que vai entrar na terra. Nem todos sabiam ler, nem todos sabiam escrever,
e o processo de registro das Escrituras estava apenas acontecendo. Então eles ouviam a mensagem, estavam sempre aprendendo pelo ouvir, e a nova geração precisava ouvir a lei novamente. E Moisés vai narrar na fronteira da terra, do lado leste, na região de Moabe, para que todos escutem, que hoje é a atual Jordânia. E essa repetição da lei chamou de Deuteronômio, que é Deutero, segunda, e nomos lei, segunda lei ou a repetição da lei, tá certo? E no hebraico é Devarim, que as palavras, é a Devarim e Yavé, as palavras de Yavé, as palavras de Deus. O Pentateuco, os 5 volumes, eles são denominados de Torá em hebraico, Torá. Então, o Antigo Testamento, a primeira parte é chamada de Torá e a segunda parte de Neviim, que são profetas, e a terceira parte de Retuvim, que são os textos sagrados. Jesus disse: de mim está escrito na lei de Moisés, ou seja, na Torá de Moisés, e nos profetas, ou seja, nos Neviins, e nos salmos, ou seja, nos Retuvins, Torá, Nevim, Retuvim, ou Ketubim, como querem. A palavra Torá tem um sentido de ensino, instrução, direção, e a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei. Em Êxodo 24:12, ela é apresentada como a lei de Deus, a lei do Senhor. Em Mateus 5:17, Jesus diz: não pensem que eu vim destruir a lei, que é o Pentateuco, e os profetas, que é o restante dos livros históricos, mas vim cumprir. Então ela tem um propósito, apontar para Cristo, e ele seria o cumprimento daquilo que fosse profético nela. E é chamada também de a lei de Moisés, em Josué 8:31 e 32, em Atos 13:39, também chamada de lei de Moisés, a lei de Deus no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 8, e Romanos 7:22. E a lei do Senhor em Neemias 10:29 e Lucas 2:22 e 23. É a lei do Senhor, é a lei de Moisés, é a lei de Deus, é a Torá, é o Pentateuco. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. Quais são os 3 aspectos? O tríplice aspecto da lei que se estuda. O primeiro deles está aqui, o aspecto moral. O aspecto moral é o aspecto ético da lei, aquilo que se exige para se cumprir, que possui validade permanente para todos os povos. Por exemplo, no Decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, diz assim: não matarás. Este princípio é um princípio universal. Em qualquer lugar do planeta não é justo matar. A exceção desse não matarás, que é um ato proibitivo em nome da justiça, seria matar por aplicar a própria justiça. Na ética maior, geral, não é permitido matar. Na ética menor, é permitido para fazer justiça. Então, no caso de guerra, no caso de punição, de pecados, então, de erros, de transgressão da lei. Mas o princípio não matarás é um princípio universal. É um princípio universal. Então, as leis, os princípios morais da lei permanecem para todos os povos em qualquer lugar do planeta Terra. E esse princípio ele é praticado até mesmo por aqueles que não têm uma lei escrita, porque ele é tão natural, tão intrínseco a qualquer povo, que matar só por prazer, matar
por ambição, matar por sentimentos egoístas, matar por interesses pessoais, matar para tirar proveito em qualquer lugar do planeta, isso é condenável, rejeitável, inaceitável. Então, é um princípio universal. Esse é apenas um exemplo do que seria essas leis morais que são permanentes para todos os povos. E o segundo aspecto da lei é o aspecto cerimonial. As cerimônias, os rituais que são praticados, pegar animais, levar para o templo, sacrificar, separar alguém, raspar o cabelo, a pele, dar banho de cinzas, é uma série de rituais que são feitos, que são exigidos. Praticar a circuncisão no 8º dia de nascido, guardar um dia sagrado, exclusivo, que foi feito por causa do homem, e não o homem que teria sido feito por causa dele, Jesus vai dizer. Então, são aspectos cerimoniais. Há quem queira separar até o sábado dos princípios cerimoniais e colocar no aspecto moral. Mas a Bíblia nos mostra diferente, que ele é uma cerimônia. Que tratam da liturgia religiosa dos judeus. Então isso aí tem uma proposta, e essa proposta ela se encaixaria dentro do contexto judaico. Então não seria para outros povos. Exclusividade dos judeus se encerrariam ali. E o que tivesse de algo que apontasse para a mensagem da redenção se cumpriria na pessoa de Cristo Jesus. E o terceiro aspecto seria o aspecto civil da lei, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Então havia as leis civis de proteção ao lar, de proteção ao campo, ao serviço, de responsabilizar alguém pelo roubo, de responsabilizar alguém por deixar seu animal solto, invadir e destruir o terreno do outro, ele teria que ressarcir. Então, as leis civis também, e como ela é aplicada e exigida, ela está dentro de um contexto cultural, dentro do seu tempo, da sua esfera. Então, esses aspectos, eles já passaram. Deus não exige mais que alguém leve rolinhas, pombos, carneiros e bodes para o templo. Deus não exige mais que alguém venha ressarcir alguém de um animal com 4, não. O princípio que vai prevalecer é o princípio de justiça, mas os padrões e a forma, não. Isso já passou. Está dentro de um outro contexto. Então vamos lá. Nossa declaração de fé, que seria nossa das Assembleias de Deus, diz assim: a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Como o apóstolo Paulo diz, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos 7, 12 e 14. Porque a lei de Moisés ela está além dos códigos antigos de leis da humanidade, como o Código de Hammurabi, entre outros códigos que já foram achados pelos arqueólogos. É pelo padrão ético de santidade e espiritualidade que há nele. Então, a lei nisso, ela supera a lei de Moisés. A gente vê que há um padrão elevado diante dos demais. Contudo, o nosso documento doutrinário enfatiza que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano de redenção humana em Cristo. Veja, a lei de Moisés ela tem um propósito: preparar a humanidade para se encontrar com Cristo.
tem um esboço lá da história da redenção. Isso aqui não acontece em nenhum outro código da humanidade. Essa é a grandeza. E Paulo vai dizer que o propósito da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo, em Romanos 10:4. Então, o clímax da lei é a pessoa de Cristo. Nele se cumpre todas as coisas. A lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Diz que a lei não passa de sombras. Ela apontava para algo maior e melhor. O propósito da lei não era se converter no padrão da humanidade para sempre. Não. Por isso que todos os sacrifícios e rituais têm um propósito, apontar para a redenção de Cristo, a sua morte, para a cruz. E no capítulo 10 diz assim, de Hebreus 10:1: Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, que nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que no ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então, a lei só fazia repetir aquele ciclo interminável de sacrifícios, mas não aperfeiçoava o adorador. A morte de Cristo, ela veio para aperfeiçoar, para justificar, não para encobrir o pecado, mas para remover o pecado. A lei, ela cumpriu a função de aio, conforme Gálatas 3:19. A palavra aio que está aqui é paidagogos. Paidagogos, que dá origem à palavra em português pedagogo, condutor de crianças. Paidias, criança, e o verbo agein, que é o verbo conduzir, paidagogos. Então, agogos, de agein, conduzir a criança. Era um sujeito que recebia a ordem do seu senhor para conduzir a criança até o mestre que iria lhe ensinar a sua educação, lhe dar o conhecimento. Então, a função daquele condutor de crianças, que era o escravo, é a função de paidagogos, de guia, de aio. E Paulo diz que a lei cumpriu essa função de paidagogos, de aio, de condutor. Assim como o escravo conduzia a criança até o seu mestre, a lei conduz até Cristo. Esse é o propósito da lei, que o fim da lei é Cristo. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado, pois ela revelou o pecado, tornou claro o pecado. O pecado existia, estava na natureza humana, mas quando ela disse não adulterarás, então ela esclareceu que aquele tipo de pecado era adultério e tinha uma punição. Não matarás era pecado e tinha uma punição. Então a lei, ela torna claro o pecado. E como a pessoa insiste em fazer, a lei que esclarece é a lei que mata, porque ela vai exigir a punição de quem infringiu, a transgrediu. Então vem a punição pela própria lei. Então Paulo diz que a lei que me disse o que era o pecado foi a lei que, se apropriando do pecado, me matou, puniu por conta do erro. Desse modo ninguém pode ser salvo pela lei, porque sempre vai transgredir e a lei vai sempre puni-lo. Então ninguém poderá ser salvo pela lei, mas sempre condenado. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição são as punições, as disciplinas da lei. E nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo, único sem pecado, cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Conforme Efésios 3:2, essa nova dispensação que Paulo fala. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, deixa claro que há essas duas dimensões, essas duas dispensações, quando ele diz assim, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então, a dispensação da lei, o período da lei, foi dado por Moisés e preservou-se
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Havia graça, sim. Agora, não a graça na expressão salvadora. Havia misericórdia revelada há muito tempo, graça revelada lá, mas não na expressão que Cristo a manifestou, porque a graça se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Cristo ele vem com essa nova dimensão para a humanidade. Então a lei e a fé cristã é esse encontro com a graça, né? Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Os evangelhos, como são conhecidos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui você tem assim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Está aqui a sequência. Os 4 evangelhos, considerados 4 pilares da humanidade na era patrística, elas expressam a mensagem de Cristo, pois Mateus vai nos mostrar que Jesus é o Messias e que ele cumpre as profecias messiânicas. Ele vai usar a expressão para que se cumprissem as Escrituras no seu evangelho. Marcos vai mostrar Jesus registrando o seu serviço, triunfando sobre as forças do mal, sobre as enfermidades, sobre os espíritos e conquistando o seu reino. O herói triunfante é o servo conquistador. Lucas vai mostrar Jesus como um homem perfeito que satisfaz todas as necessidades da humanidade e se torna no paradigma a ser seguido, o Filho do Homem. João apresenta o Cristo divino, o Deus humanizado. É a doutrina da teantropia. Teia, Deus, e antropos, homem. O Deus homem, ou o homem Deus. É o livro que mais expressa tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus de forma clara e plena. Então, o conceito de evangelho. O termo evangelho tem origem no grego euangelion, com o significado de boas novas, boas notícias, boa mensagem. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, conforme Atos 15, 7 e Atos 20, 24. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são denominados de sinóticos. A palavra sinótico quer dizer de uma só vista. Sim é unir. E ópticos, que vem a palavra ótica, sinópticos, sinótico, quer dizer unidos na mesma visão. Esses 3 evangelhos, eles narram o ministério de Jesus na região norte da Palestina, ou seja, na Galileia. O ministério mais intenso desenvolvido na região norte, na Galileia, está registrado nos 3 evangelhos. O evangelho de João se foca mais no ministério de Jesus na região sul, na Judéia, principalmente na cidade de Jerusalém, participando de 3 Páscoas, e a Páscoa era anual. Daí que nós temos na tradição que o ministério de Jesus durou 3 anos, por conta das 3 Páscoas registradas no Evangelho de João. A mensagem do reino de Deus, que é o tema central dos evangelhos. Esse é o grande tema dominante. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, ele passou a pregar a chegada do reino dos céus. O que acontece? Deus tirou Israel, fez com que Israel atravessasse o mar e fosse para o deserto. Lá no deserto, durante os 40 anos que cumpriam, era o cumprimento de 40 dias que os espias foram olhar a terra, quando voltaram, espalharam a notícia negativa, com exceção de Josué e Caleb.
Então eles receberam pelos 40 dias, 40 anos de punição. Eles peregrinaram. Eles foram tentados pela alimentação, na busca do pão, e Deus lhe deu maná, e eles, mesmo assim, continuaram blasfemando. Eles foram tentados pelas riquezas, eles foram tentados pelo poder, eles foram seduzidos pelos moabitas e em Baal-peor, e eles fracassaram. Eles receberam serpentes no deserto que lhes atacaram. E agora Jesus passa pelo Jordão e é levado ao deserto para ser tentado 40 dias. E naquilo que Israel fracassou, Jesus triunfa. Ele vence. Então Deus pega Israel no deserto e leva para o monte e entrega a sua lei para estabelecer padrões para eles. Jesus termina de vencer a tentação e começa a reunir os discípulos, sobe ao Monte das Bem-aventuranças e começa a ensinar as mensagens do reino de Deus, o reino dos céus. Alguns separam reino de Deus e reino dos céus, mas observando os evangelhos sinóticos, são termos intercambiáveis, que um pode se trocar pelo outro, são sinônimos, expressões sinonímicas. Não adianta separar, porque nós vamos encontrar uma parábola dizendo reino de Deus e na outra, repetida no outro evangelho, reino dos céus. É a mesma coisa. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo desde o primeiro sermão de Jesus em Nazaré da Galileia, que hoje se cumpre esta escritura. Neles, nos evangelhos, Jesus é apresentado como filho de Davi, ou seja, o descendente legal da linhagem real. Jesus, filho de Davi. E também como filho de Abraão, porque ele está no tronco de Abraão, Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E também filho de Deus. Ele é apresentado como filho de Deus e o filho do homem, que é um tema escatológico, é um título escatológico de Jesus, que já foi narrado em Daniel 7:13. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente e no futuro. Tanto o reino já se faz presente com a vida de Jesus e promete se concretizar no futuro com o retorno de Jesus. A mensagem da salvação. Nos evangelhos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Esses títulos, eles esboçam o trabalho de Jesus como profeta, como sacerdote e como juiz do seu povo. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. E Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. E João afirma que ele é o Salvador do mundo. Então, o tema da salvação, Jesus como Salvador, está presente nos evangelhos. É um tema dominante da mensagem do reino. Os elementos dessa salvação incluem a fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Então, quem crê em Cristo, como ele diz, quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a grande proposta. Uma mensagem transformadora. A transformação do caráter, a restauração da família e a regeneração da sociedade. Veja que o Pentateuco nos evangelhos formam a base, sustentação de princípios e valores que permanecem.
como falamos, o princípio cerimonial, e quando o aspecto é profético. Jesus diz assim, em Lucas 16, versículo 16, a lei e os profetas duraram até João Batista, né? João o Batista. Então, se a lei e os profetas duraram até João, então não tem mais nada dela que sirva. Ele está falando do aspecto profético que apontava para ele como Messias. Os princípios universais estão vivos e inalteráveis até hoje. Então, a transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, ou seja, o decálogo, os 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados nos evangelhos. O jovem rico pergunta a Jesus: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele esquece os mandamentos: não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás a casa do teu próximo. O único que não vemos ele citar é o sábado. Então, Jesus não citou o sábado. Contudo, a mera observância de códigos não pode salvar ninguém. Aí Jesus testou ele na prática da essência. Falta-te uma coisa. O que me falta, Jesus? Vende tudo que tens e dá aos pobres e segue-me. Então troca tudo por mim. E ele desistiu na mesma hora de querer a vida eterna. Que era um chamado à prática, né? Na oração do fariseu e do publicano, fica claro que o fariseu é um cumpridor de códigos. Ele é dizimista, ele não rouba, ele não adultera e nem é como o publicano. Contudo, ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é presunçoso e isso o leva à condenação. Ele não será justificado por conta disso, que ele não depende de Deus, ele depende daquilo que ele faz e se orgulha do que faz. Por meio da ação do Espírito Santo e da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. A gente vê Zaqueu, Jesus entrou na sua casa e ele, se por acaso eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, porque a lei exigia que fosse recompensado 4 vezes mais. E ele disse que estava disposto a cumprir a lei se ele tivesse defraudado. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Basta o homem se aborrecer da mulher que... Porém, Jesus deixa claro que esses motivos são motivos de violência por conta da dureza do vosso coração. Deus só tolerou essa lei do divórcio em Deuteronômio para proteger as mulheres da ignorância masculina, da brutalidade. Provavelmente porque por conta da dureza dos vossos corações. Não era propósito de Deus, era propósito do coração humano. Essa concessão banaliza a união conjugal e provoca rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. As exceções daquilo que está dito por Jesus, o que Deus ajuntou não separe o homem, é a morte, é a infidelidade e a deserção do lar pelo descrente. E mesmo nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferenciáveis, e não o estímulo à separação. A regeneração da sociedade.
De acordo com a nossa declaração de fé, ela afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, estão resumidos em 2 ações: amar o Senhor e amar o próximo. Você sabe quantos mandamentos tinha na lei registrado pelos judeus até hoje, preservado através dos séculos pela tradição? Catalogados um a um, 613 mandamentos. 613. Desses 613, 365 deles são negativos, do não farás. E 248 são positivos, daqueles farás, realizarás. Então, tem 365 dias, dizem os judeus, para não fazer o que é errado. Por isso que exige cada dia que se afaste do erro. E essa lei, ela se resume em 2 princípios: amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Se você observar o decálogo, os 10 mandamentos, o primeiro é não ter outros deuses. Quem ama a Deus não terá outro Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Quem ama a Deus não toma o nome de Deus em vão. Ter um dia para o Senhor. Quem ama a Deus guarda o dia do Senhor. Se é para o Senhor, então isso é demonstração de amor. Tem 4 mandamentos voltados para Deus e 6 voltados para o ser humano: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar a casa do próximo, nada que venha ofender o próximo. Então nisto se resume a lei: amar a Deus e amar o próximo. É uma ação vertical com 4 mandamentos e 6 na dimensão horizontal. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações. A mensagem do amor de Deus são as boas novas do Evangelho, que tem como fundamento o Pentateuco. Assim sendo, a igreja fiel e guiada pelo Espírito, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se sal da terra e luz do mundo. A nossa conclusão é que a função da lei era transitória. Até chegar em Cristo, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo. O apóstolo Paulo faz uma alegoria em que ele toma Sara, Agar, o filho de Sara, Isaac, e os filhos de Agar, Ismael. E ele pega o texto em que é dito: lança fora esta escrava e seu filho, pois não herdará com o meu filho. Paulo usa isso como uma alegoria para mostrar que os cristãos que aceitaram pela fé e pela graça o Evangelho não precisam se ajustar à lei para ser salvo, que era justamente o que os judaizantes estavam exigindo. Então Paulo usa esse texto para dizer: lança fora a escrava, porque a lei só trouxe escravidão, prisão, e seu filho, porque não herdará com meu filho. O filho da graça seria Ismael. Tá? A mensagem da graça, ela traz liberdade, porque o filho é livre, ele fica sempre em casa, mas o escravo não, ele tem que ir embora um dia. Então, lança fora essa escrava, que não herdará com o meu filho. É uma expressão muito forte que Paulo pega do Antigo Testamento, do livro do Gênesis. Então, o Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua aula, sua turma, e até a próxima aula, se Deus quiser.